Oi, gente, que bom chegar na penúltima aula do livro de Mórmon. Eu confesso que é um aperto no coração, mas vamos lá porque a aula, especialmente dessa semana, está maravilhosa, que é Moroni 7 a 9 e que tem como título Possa Cristo Animar-te. E nesses 3 capítulos, nós vamos ver que o primeiro capítulo se trata de Mórmon e um discurso que ele deu, um sermão, onde ele trata esses ouvintes como pacíficos seguidores. E nós vamos ver que os capítulos 8 e 9 se tratam de cartas que Mórmon escreveu ao seu filho Moroni. E o que Moroni faz? Ele vai lá e escreve. Ele coloca no livro, ele acrescenta essas palavras de Mórmon. E por que será que ele acrescentou essas palavras? Certamente ele viu alguma semelhança, alguma utilidade, ele viu os nossos dias, ele sabia que precisaríamos desses ensinamentos. E já no capítulo 7, nós temos aí algo muito curioso, porque muitas vezes essa questão do não julgar tem causado controvérsias ou até mesmo a propagação de doutrinas falsas. As pessoas têm muita dificuldade em compreender esse mandamento de não julgar. Então, aqui Moroni, ele deixa bem claro, ele diz assim, no capítulo 15, Moroni 7,15, as palavras de Mórmon, que ele diz assim: pois eis que, meus irmãos, dado vos é julgar, a fim de que possais distinguir o bem do mal, e a maneira de julgar, para que tenhais um conhecimento perfeito, é tão clara como a luz do dia, comparada com as trevas da noite. Então, o que é que isso significa? O que é que isso significa? Porque nós escutamos aí muitas pessoas dizerem: não, você não pode julgar. E não é verdade. Nós sabemos que podemos sim. E que, na verdade, há 2 tipos de julgamento. Há aquele julgamento que seria quando você faz um julgamento aí prevendo o julgamento final, ou um fim para determinada pessoa ou determinada coisa, que você não tem autorização para fazer esse tipo de juízo, porque cabe ao Senhor o que vai acontecer com cada um, ele sabe o coração de cada um, então o Senhor vai determinar esse julgamento final. Mas existe um tipo de julgamento que é um julgamento intermediário, é um julgamento que nós precisamos diariamente na nossa vida. Então vamos lá, vamos supor, você está ali passando na esquina e você está vendo um cara lá se drogando. E aí você diz que o cara é drogado. Você está julgando? Não, você está vendo. Você está usando a luz de Cristo, discernindo o bem do mal, sabendo que ele está fazendo uso de uma substância ilícita. E mais ainda, esse carinha que está lá na esquina fumando é amigo do seu filho. E aí passa na sua casa chamando o seu filho. Aí você vai permitir que seu filho fique com ele? Ou seja, cabe sim você julgar, cabe sim você discernir, cabe sim você usar a inspiração, usar o Espírito Santo como guia. E claro, usar o discernimento, o conhecimento que você tem, que todos nós recebemos gratuitamente ao nascermos dessa terra. Todos nós recebemos a luz de Cristo, esse conhecimento do bem e mal, essa capacidade de discernir o certo do errado. Então, muitas vezes, nós vamos precisar fazer julgamentos na nossa vida entre o certo e o errado, às vezes até fazer julgamentos entre algo bom e algo melhor. Eu vou fazer um discernimento se eu devo mudar de emprego ou não. As escolhas que eu faço na vida, elas estão muito relacionadas com os julgamentos que eu faço, como eu aprendi a fazer essa leitura do mundo, aos princípios e valores que eu aprendo e que eu defendo. Então, cuidado, A gente não pode sair dizendo, você não pode julgar. Não, escuta,
há dois tipos de julgamento. Né? Tem coisas que você vai bater o olho e você vai discernir e você já sabe que é errado. Então é muito interessante porque Mormon, ele usa, né, esse discurso, esse sermão, para falar do bem e do mal. E sobre a importância de nos apegarmos a tudo o que é bom. E ele fala mais, pelos frutos os conhecereis. Então, pelos frutos, nós podemos reconhecer se algo vem de Deus ou não. Então, que nós possamos ficar atentos a tudo que nós apoiamos, a todas as causas, né? E ter esse discernimento, porque às vezes o mal, ele vem mascarado de bem. É aquilo que o profeta Isaías falou, que o bem parece mal e o mal parece bem. Nós estamos vivendo isso nos últimos dias. Pessoas muitas vezes defendendo práticas, coisas que parecem boas, mas não são boas, porque são contrárias aos ensinamentos de Cristo. E eu vou especificar isso. Por exemplo, Cristo não faz acepção de pessoas. Todos somos iguais para o nosso Pai Celestial. Ele nos ama a todos indiscriminadamente, igualmente. Seja negro, seja branco, seja pobre, seja rico. Então, eu não posso ficar defendendo uma raça em detrimento da outra. Eu tenho o mal parecendo bem. Não é essa a doutrina de Cristo. A doutrina de Cristo é amor. Amor a todos os homens. Não é separar, dividir, mas unir. Essa é a doutrina de Cristo. E Mormon, ele faz essa advertência, né, que possamos usar essa inspiração na nossa vida. Ele fala também sobre outras coisas importantíssimas, como ter fé, ter esperança. Ele fala sobre os milagres que cessam quando as pessoas não têm fé. Nós vivemos um mundo decaído, mas por pior que esteja este mundo, nós precisamos continuar acreditando e tendo fé, porque existe Cristo e existe o nosso Pai Celestial, que é superior a todos os problemas, a todos os males que possam existir nesse mundo. E, gente, a fé, ela é tão importante, ela é tão vital, assim como a esperança, elas estão ligadas ali. Porque isso é que nos anima. Essa fé, é essa esperança, é essa crença no futuro melhor, é a crença na expiação de Cristo, é a crença na vida eterna. É isso que vai nos fazer passar por esse mundo, independente das nossas circunstâncias, mais leves, mais felizes. E não tem nada pior do que a desesperança. Quando você não tem esperança em relação àquela doença, quando você não tem esperança em relação a uma melhora de vida, não tem nada pior. Por isso precisamos cultivar a esperança. E quando eu estava ali preparando essa aula, lendo uma coisa e outra, eu lembrei eu também sou professora de espanhol e nós fizemos um projeto na escola pública há uns 2 anos e meio atrás, para ajudar os venezuelanos que estavam vindo para o Brasil. Eram os primeiros que estavam sendo distribuídos pelo governo federal e iam chegar alguns em São Paulo. Então nós estudamos sobre a Venezuela, sobre a crise que havia se instalado, a crise política, né, sobre esse mal, né, que se instalou, essa ditadura que se instalou e que foi responsável aí, está sendo responsável por milhões de vidas perdidas, por famílias desfeitas. E nós fizemos um projeto para arrecadar comida, fundos, o que pudéssemos para ajudar esses venezuelanos. E nós arrecadamos, eu entrei em contato com alguns abrigos para saber se nós podíamos levar as coisas que esses venezuelanos estavam chegando. E eu fui com meu marido um dia, um feriado, levamos as coisas em um abrigo inclusive mantido pela Igreja Católica, né? Havia lá várias nacionalidades, um trabalho maravilhoso. A casa se chama Missão Paz, fica na região da Liberdade, em São Paulo. E quando nós chegamos lá, nós não fomos autorizados a ir nos alojamentos, a conversar com os refugiados.
mas nós podíamos ficar no pátio e conversar com quem estivesse no pátio. E tinha uma família, um homem e uma mulher com um bebê. E nós fomos lá conversar com eles. Eles eram venezuelanos e começamos a conversar com eles. E eu nunca vou esquecer, porque nos olhos deles, naquele dia, eu vi a desesperança. Era a desesperança de não saber se conseguiria um emprego, se conseguiria se adaptar, se ia conseguir trazer sua família. Era a desesperança da falta de perspectiva no futuro, de não ter dinheiro, de não saber o idioma. E o meu marido falou da igreja para eles, né? Pegou o telefone dele, perguntou qual a sua maior necessidade no momento. Ele disse: eu preciso de crédito no celular, eu não tenho como me comunicar com a minha mãe, com a minha família. E o meu marido pegou o número dele para que a gente pudesse ficar recarregando. Nós fomos para os padres e perguntamos: o que é que mais se precisa aqui? Precisamos de vale transporte, porque eles precisam procurar emprego. E não tem como se locomover. E aqui a gente dá comida, dá água, dá onde dormida, mas nós não temos como dar dinheiro para que eles se locomovam para ir em Polícia Federal e etc. E aí nós fizemos um outro projeto na escola de arrecadar ticket, vale de metrô, para poder ajudá-los. Mas o que é interessante é que nós falamos da igreja e nós morávamos na outra região, né, no lado oeste de São Paulo, e eles estavam na zona leste. Então o meu marido disse: vamos tentar localizar o bispo da região. E eu fiquei um pouco envergonhada, porque eu disse: poxa vida, eu vou ligar para o bispo já tem tantos afazeres, tantos problemas de uma ala, e eu vou falar de uma família que não é membro, que está num abrigo, precisando de ajuda, vou arrumar mais uma para a cabeça do bispo. Mas eu liguei e, para minha surpresa, o bispo foi maravilhoso. E ele disse: irmã, não se preocupe, eu fui chamado para toda essa região geográfica, para membros e não membros. Então, fique tranquila. Nós passamos o telefone deles e o mais impressionante é que nós havíamos dito: se alguém vir pegar vocês no domingo para levar à igreja, vocês irão? Eles disseram sim. Mas nós morávamos longe, então conversamos isso com o bispo. No domingo seguinte, a presidente da Sociedade de Socorro foi lá levá-los para a igreja. Depois os missionários começaram a dar palestra. Depois eles se tornaram membros da igreja. Depois eles mudaram para a minha estaca. Hoje eles são da minha estaca, da minha antiga ala, que é Nova Granada. E hoje a filhinha cresceu, eles estão trabalhando e estão aí no Evangelho. Hoje, quando eu olho as fotos deles no Face, eu vejo um brilho no olhar que eu não via. Esse brilho se chama esperança. Hoje eles podem ter esperança. Nada melhor do que a esperança. A esperança no que há de vir, independente das circunstâncias que estejamos. E essa esperança é o que leva à fé, e essa fé precisa ser contínua. A fé em Cristo, a fé em sua expiação, a fé em dias melhores. E aí ele fala também sobre a caridade, a importância de termos a caridade. E aí eu achei muito interessante, porque o Helder Opes, ele fala algo muito interessante sobre a caridade, né? Ele diz que a caridade é o puro amor de Cristo, mas ele chama a atenção para uma coisa: a caridade não é um ato, não é você ser bondoso uma vez, não é algo pontual que você faz, mas ela é uma condição ou um estado. Então a caridade é um atributo divino que precisa ser desenvolvido dia após dia. Ela se torna um estado. É o poder de nos tornarmos caridosos, de recebermos o dom da caridade, que é muito diferente de ser caridoso uma vez, mas é um dom, é algo permanente. Os ensinamentos de Mormon são maravilhosos, porque fala a receita básica para a nossa vida. Nós precisamos sim ter bom ânimo, precisamos sim fazer boas escolhas, discernir o certo do errado. Precisamos sim da esperança, da fé, precisamos sim da caridade, de desenvolver essa caridade como algo permanente, como um estado na nossa vida. Quando a gente vai aí para Mormon 8, né, ele fala
ainda, né, ele escreve uma carta para Moroni e ele fala algo muito importante, que é com relação ao batismo, que nós precisamos ser batizados para poder entrar no reino de Deus. Mas ele fala uma doutrina que tem sido perpetuada no mundo e ensinada de maneira errônea, que é o batismo de criancinhas. As crianças são inocentes, elas não têm pecado. E se elas não têm pecado, elas não conseguem discernir o bem do mal. Então, para que elas precisam de batismo? Elas não precisam de batismo. Cristo, através da sua expiação, ele já purificou essas crianças. Elas não possuem o pecado original de Adão. E a gente consegue ver isso hoje através da ciência. A própria ciência comprova que a idade da razão, a idade do bem e do mal, é a partir dos 8 anos de idade. Está lá em todos os estudos de Piaget. 8 anos de idade é a idade da razão, é a idade que a criança começa a identificar o bem e o mal. Então, para que ser batizado se antes eu não consigo ter esse discernimento? Não tem sentido, não tem lógica. E aí nós temos um capítulo especificando sobre isso, que certamente, seria um dos motivos aí de apostasia dos últimos dias. E quando a gente vai lá para Mormon 9, a gente vê todo o incentivo de Mormon incentivando o seu filho a perseverar, a permanecer firme, a continuar fiel. Gente, são muitos os ensinamentos, com esses 3 capítulos aí, que a gente pode aprender, como a gente pode invocar e abrir esses poderes do céu, como através da nossa fé os milagres podem acontecer, como nós podemos fazer esse exercício diário na nossa vida da caridade, e como nós podemos ser boas pessoas, e como nós podemos evitar ser enganados, pelas astúcias do inimigo. Quando eu era criança, bem jovenzinha, eu costumava ir à escola e tinha um bolo confeitado, aquele bolo com aquela cobertura maravilhosa, que ficava lá na cantina da escola, e eu amava aquele bolo. Então eu comprava aquele bolo e eu me deliciava. Mas eu comecei a perceber que algumas vezes que eu comprei aquele bolo, ele estava duro, seco. Ele era lindo por fora, mas por dentro o sabor era terrível. E eu comecei a descobrir que isso acontecia geralmente às segundas-feiras. Por quê? Porque era quando a escola fechava às sextas, o bolo ficava lá durante 2, 3 dias, e quando chegava na segunda-feira, ele já estava velho. E algumas vezes eu comprei o bolo na segunda-feira, e como eu me senti lesada, porque ele era lindo, mas por dentro ele era terrível. Mas ficou essa lição para a minha vida. Muitas vezes a gente vai ter algo com uma aparência de bom, algo com uma aparência de uma luta nobre. Mas muito cuidado. Discernimento. E o Espírito Santo. Ouvir os profetas. Ouvir as Escrituras. Vai nos proteger de todo mal. Que tenhamos bom ânimo. Até a próxima.